Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para a nossa última aula do nosso curso básico de teologia, tratando sobre a escatologia, que nós também denominamos aí, ao longo dessas 3 palestras, sobre a teologia da esperança, que é o que nos move, é o que nos leva a viver a expectativa da vida eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo, ok? E nós vamos começar a nossa aula, como sempre, fazendo uso de um texto bíblico, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 58. Eu quero que você acompanhe comigo essa passagem bíblica. Nós, como fizemos das outras vezes, estaremos explorando essa passagem e depois fazendo ligação dela com o texto da nossa aula. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Muito bem, meus queridos, nós estaremos abordando hoje sobre 2 temáticas. Estaremos falando sobre o julgamento e depois estaremos falando sobre a questão do estado intermediário, que já pincelamos na aula anterior, e por fim estaremos falando sobre o céu e o inferno. É claro que nessas 4 aulas não tem como nós dissecarmos toda a temática da escatologia. Aliás, nenhuma obra, por mais volumosa, robusta que ela seja, ela pode, de um só momento, tratar essa temática definitivamente. Mas, com a graça de Deus, a ajuda do Espírito Santo, estaremos aqui. Então nós vamos começar. Nós fizemos a leitura da passagem bíblica de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 58. Não podemos fazer a leitura do capítulo todo porque é extenso. Mas eu fiz um resumo aqui desse capítulo 15, porque aqui a gente tem um assunto que envolve a ressurreição, envolve a recompensa, envolve a esperança do céu. E esse capítulo 15, ele traz algo muito importante para nós. Se vocês analisarem o próprio apóstolo São Paulo, ele diz claramente no verso 14: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Esse capítulo 15, ele tem todo um sustentáculo da doutrina bíblica neotestamentária sobre Jesus Cristo, na qual nos apoiamos. Essa doutrina, ela fundamenta-se na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. É a base do Evangelho, é a base do que pregamos, é a base do que ensinamos. É por isso que Paulo diz que se essa temática, ela for escamoteada, ela for tirada, toda a nossa pregação, toda a nossa fé não tem sentido.
A base da pregação é a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Mas vocês se lembram que lá no início, na nossa primeira aula, nós, pegando os dois teólogos alemães, mostramos que um tomou de conta da escatologia e outro procurou falar da escatologia em Cristo. E quando nós analisamos isso, tudo se concretiza a partir da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Por que temos direito ao céu? Por que temos direito a uma eternidade com Deus? Por que temos a promessa da vida eterna? Através de tudo que Jesus fez no Calvário. Ok? Então o apóstolo São Paulo, nesse capítulo, ele está respondendo para uma comunidade de cristãos em Corinto, que era uma comunidade também mista, mas era dominada pelo misticismo e por alguns ensinos que contrariavam a palavra de Deus. Dentre esses ensinos, nós vamos destacar aqui alguns. Então, quando você lê o capítulo 15, que trata sobre a ressurreição, a primeira coisa que você tem que saber é o que a teologia judaica dizia sobre a ressurreição do corpo. Para os judeus, eles acreditavam que a ressurreição do corpo, a pessoa ia ressuscitar com o mesmo corpo que havia morrido. Concepção judaica, teologia judaica. Qual era a concepção grega? Se vocês analisarem muito bem, a concepção grega era que, na verdade, essa ressurreição, eles não percebiam ela dentro de um viés como nós entendemos. Eles acreditavam, os gregos, na imortalidade da alma. Agora, concernente à ideia do corpo ser transformado, do corpo ser ressuscitado, isso eles rejeitavam. Porque na visão deles, quando falava da imortalidade da alma, tudo bem. Mas quanto ao corpo, o corpo era totalmente imprestável. Nós sabemos que dentro da visão platônica, a partir da própria ideia de Platão, esse corpo, na visão dele, era um corpo totalmente que servia como a prisão da alma. E isso vai ser reforçado ainda muito mais pelo que traz o gnosticismo. O gnosticismo também vai dar essa ideia de que o corpo não prestava para nada. E dentro da visão bíblica judaica, qual era o propósito do corpo? Como era que eles viam o corpo? Nós sabemos que o homem, na nossa interpretação, que a gente segue a linha assembleiana, nós falamos desse ser tricotômico. Falamos do corpo, que é a parte material. Falamos da alma. E falamos do espírito. Ok? Nós falamos que a Bíblia diz claramente que o corpo, sendo a parte imaterial, vem de Deus. Então, em momento algum, podemos dizer que o corpo não presta, que o corpo não vale nada. Essa ideia que entrou no meio do cristianismo foi tão séria, porque muitos passaram a tratar o corpo com regras pesadas. Outros passaram a ver o corpo como sujo, nojento, sem utilidade alguma. Ora, a Bíblia, ela mostra para nós a importância do corpo. O corpo vai ficar na sepultura. O espírito, a alma, vai retornar para Deus, como está lá em Gênesis 3,19. O que é pó, volte ao pó. Agora, o espírito volta para Deus. É assim que nós cremos. Mas esse corpo, futuramente o Senhor vai precisar dele. Então, a concepção grega de crer só na imortalidade da alma, do espírito, mas não acreditar que o corpo deve ser usado, eles acreditavam que o corpo não tinha utilidade para nada. Ok? Então, primeiro, teologia judaica, como via o corpo? A pessoa ia ressuscitar com o mesmo corpo. Concepção grega, o corpo não vale nada, mas criam na imortalidade da alma. O sustentáculo da nossa fé. Qual é o sustentáculo da fé da igreja? A morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Nós temos que ter a fé nesse pilar da ressurreição. E é isso que Paulo,
ele argumenta nesse capítulo 15. Ora, querido aluno, querida aluna, se você não acreditar na morte e na ressurreição de Cristo, qual vai ser a utilidade da sua fé? O apóstolo São Paulo, nesse particular, ele diz: se for assim, comamos, bebamos e amanhã morreremos. Por quê? Porque não tem nada de sustentar a tua fé, porque a fé, ela se estrutura nessa morte e ressurreição de Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz no capítulo 15, versículo 14: se ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação, a nossa fé. Por que um crente canta? Por que um crente adora? Por que um crente trabalha? Por que um crente é firme? Por que o crente tem alegria? Por que o crente tem esperança? Por causa da ressurreição. Ok? A ressurreição, ela na verdade é o sustentáculo da nossa fé, a ressurreição de Cristo. Por que eu acredito que outros vão ressuscitar? Porque Cristo ressuscitou. Por que eu acredito que outros serão transformados? Porque Cristo sofreu a transformação. Então eu não posso viver essa expectativa da ressurreição, da vida eterna, do julgamento, de céu, do inferno, se eu não tiver esse sustentáculo da fé, que é a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Ok? E aqui nós temos as bases da ressurreição. Quais são as bases? O que Paulo mostra? O que Paulo fala sobre essa questão da ressurreição? Simples. Nós podemos analisar. Primeiramente, qual é a base que Paulo apresenta para argumentar que a ressurreição é real, que ela é verdadeira, que nós podemos crer nela? Se você ler aí na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, versos 5 a 11, Paulo diz que foi histórica. Muitos irmãos, alguns julgam que 25 anos, logo após o período que Jesus morreu, ainda haviam alguns irmãos que presenciaram todo aquele episódio. Então, Paulo diz que muitos cristãos testemunharam a morte e a ressurreição de Cristo. É histórica por quê? Porque aconteceu dentro de um universo humano, aconteceu com a prova de várias testemunhas, como está aí, do versículo 5 a 11, do capítulo 15, e também Atos, capítulo 1, versos 3 e verso 9. Então pronto, essa ressurreição, ela é comprovada por testemunhas, aconteceu dentro de um processo histórico, ela é real. Mas em segundo lugar, é racional. Por que Paulo diz que ela é racional? Porque muitos confirmaram. Muitos cristãos confirmaram, muitos cristãos entenderam isso. E aí você vai ler do capítulo 12, aliás, capítulo 15, do versículo 12 até o versículo 19. Ou seja, Paulo mostra que essa ressurreição, além de ser histórica, ela é racional. Observaram isso? Se vocês atentarem bem, Paulo vai mostrar para nós que muitas pessoas, verso 15, eles pregaram, falaram, e se negassem isso, seriam falsas testemunhas. Então a base da ressurreição, primeiro histórica, racional, doutrinal. Por que a ressurreição, ela tem um peso de doutrina? Porque nós sabemos que a morte entrou no universo humano por causa da desobediência de Adão e Eva. A Bíblia diz em Romanos 5,12, por causa do pecado, a morte passou a reinar em todos os homens. Mas aí vem Jesus Cristo e morre pelos nossos pecados e ressuscita para a nossa justificação. Então, há um peso doutrinal para a ressurreição. Então, não esqueça, ela é histórica, ela é racional, ela é doutrinal, mas ela também é prática. Quando nós falamos que a ressurreição, ela tem essa base prática, você pode observar isso a partir da palavra de Deus, do verso 29 a 34, do capítulo 15 de 1 Coríntios. Paulo, ele mostra que tanto os pagãos como os cristãos, já naquela época,
asseveravam, acreditavam na ressurreição. Mas por que ela é prática? Porque os cristãos pregavam. Jesus ressuscitou. E dentro do paganismo, Paulo não está aprovando essa prática. Mas ele, para mostrar que as pessoas acreditavam nisso, você vai ver que até os pagãos batizavam vivos em favor daqueles que haviam morrido. Então você tem a prática feita pelos pagãos, que eles acreditavam nessa vida após a morte, mas você tem a prática correta, que é os cristãos, que na verdade pregavam a ressurreição de Cristo e acreditando que logo Cristo haveria de voltar, ressuscitar os mortos, transformando-os e também trazendo vida e mudança de vida nos corpos daqueles que estariam vivos para subir no arrebatamento. Então, você tem aqui essa prática. Já pensou? Paulo diz que seria muito cruel, como ele mesmo que lutou com feras, como muitos irmãos que pregaram, e dizer agora que não havia ressurreição, era gerar muito conflito, era colocar a mente de muitos em perturbação, e que na verdade estaria contrariando a base bíblica da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por fim, Paulo vai falar de um processo natural, porque muitos crentes começaram a perguntar, mas como é que vai ser na eternidade? Como é que esse meu corpo perecível, pecaminoso, vai entrar no céu? Como é que eu vou ter um corpo novo? Aí o apóstolo São Paulo simplesmente, que era um teólogo que não complicava, mas que descomplicava as coisas, ele vai usar naturalmente o símbolo da semente. Ele deixa claro que a semente, para dar vida, ela tem que morrer. Isso é natural. A semente morre para dar vida. E aquilo que vai sair da semente, se vocês analisarem bem, no próprio texto bíblico, que você vai ler do capítulo 15, verso 37 a 44, de 1 Coríntios, vocês podem observar que o produto que sai da semente, ele é totalmente diferente, porque o corpo que foi sepultado, ele será diferente daquele que vai ser ressuscitado. Então, o corpo que vai sair também da semente, daquele que foi plantado, será diferente, porque será um corpo ressuscitado. Paulo diz, planta-se um corpo corruptível, mortal, e vai ressurgir um corpo espiritual, um corpo glorioso. Então, Paulo explica dessa maneira. E por que eu quero que você, querido aluno, preste bem atenção nisso? Porque aqui está a base, o sustentáculo da nossa fé, da nossa crença na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. Ok? Então, feito isso, nós agora iremos partir para a primeira análise que vai aparecer aí no nosso slide. Você vai acompanhar conosco. Por que Jesus precisa vir? Essa é a pergunta. Está aparecendo aí na sua tela. Vamos analisar o seguinte. Nós colocamos aí que Jesus precisa vir. Primeiro, ele falou que sempre estaria com os seus. Lá em Mateus 28:20, ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias. E Mateus 18:20, ele deixa claro, onde estiver 2 ou 3, eu estarei no meio deles. Ou seja, nós temos a garantia bíblica de que Jesus sempre está conosco espiritualmente dentro de nós. Agora, uma coisa interessante, antes de nós seguirmos aqui com o nosso slide, é que você que é um estudante da teologia, amante da palavra de Deus, deve saber que quando Jesus Cristo veio, ele veio primeiramente como homem. A Bíblia diz em João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ok? Ele veio como homem. Mas quando Jesus Cristo veio como homem, ele veio para morrer e salvar e perdoar os nossos pecados. O interessante agora é que quando nós falamos, nós vamos ver aqui no quadro, observem bem que quando nós falamos sobre arrebatamento, olha aqui, já explicamos isso na aula anterior. Nós falamos em primeira fase e segunda fase, ok?
Prestem bem atenção. Jesus Cristo veio primeiramente como o Filho de Deus para perdoar o homem dos seus pecados. Se torna carne e ele vem, ele prega, como está lá em Mateus capítulo 1, verso 21 e também o verso 23. Ele passa a ser o Emanuel, que é o Deus conosco. Mas aí quando nós falamos do arrebatamento, nós que somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos o seguinte, que Jesus vem arrebatar a igreja. E nessa segunda vinda, ela está dividida em duas fases. A primeira fase, ele vem só para os seus, ok? Os seus. Ele vem para os seus. O mundo não tomará conhecimento da volta de Jesus nessa segunda fase, que ela é dividida em duas. Na primeira fase, só quem saberá são os cristãos que vão tomar parte no arrebatamento. Ele vem para os seus, como está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Ele vai ficar nos ares, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós que estivermos vivos seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Ok? Pronto, feito isso, nós já explicamos aqui, seremos arrebatados para o céu de glória, ficaremos lá 7 anos. Enquanto que aqui na terra, nós teremos o período de 7 anos de grande tribulação, ok? A segunda fase, ele vem com os seus, ok? Com os seus, ok? Nessa segunda fase, Jesus Cristo, primeiramente, ele vem na primeira fase para levar os seus. Na segunda, ele vem com os seus. É quando ele há de se revelar para o mundo todo. E aí, se você analisar 1 Tessalonicenses 4,17, você vai entender isso aqui perfeitamente. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque você precisa fazer a separação dessas vindas de Cristo. A primeira vinda, ele veio como Filho do Homem, ele veio como carne, ele veio para morrer pelos nossos pecados, ele veio para ser o Emanuel, Deus conosco, ele veio para purificar os nossos pecados, ele veio para morrer na cruz. Subiu, mas ele vai voltar para buscar a igreja. E aí nós vamos entrar no arrebatamento, primeira fase. Só os salvos na primeira fase terão participação com Cristo. Na segunda fase, aí ele vai se manifestar durante o período da grande tribulação, ele vai vir com os seus e todo olho verá. Por que é interessante, pastor Oziel, analisar esses pormenores? Porque se você souber fazer a diferença na primeira vinda de Cristo e agora nessa segunda vinda, você tem argumentos precisos para não ser enganado por falsos profetas, falsas profecias, falsos ensinos, falsas doutrinas. Então é muito importante você, como cristão, atentar primeiramente para essas fases da vinda de Jesus Cristo, ok? Primeira e segunda. O interessante, ainda para destacar aqui, nessa segunda fase, ok? Nós podemos analisar que se trata do dia do Senhor, ok? Do dia do Senhor. Vocês se lembram que é nesse período aqui, nós vamos tratar daqui a pouco, que ele há de separar os cabritos, os bodes das ovelhas. Então você tem aí essa expressão, o dia do Senhor. Você pode ler 1 Coríntios 13 e 2 Tessalonicenses 2:1. Aí Jesus vai se revelar para o mundo todo. Prestou atenção? Você tem aí o arrebatamento nessa segunda vinda de Cristo em duas fases. Ele vem na primeira fase para os seus, buscar a igreja, e na segunda vinda, dentro da segunda fase, ele vem com os seus e se revelará ao mundo todo, ok? Entendeu aí? Compreendeu perfeitamente isso? Vamos prosseguir então. Então nós podemos analisar, vamos aí para o nosso slide, aparecendo aí novamente na tela, ok? Então vamos lá, aí você tem, Jesus virá com a multidão, olha aí, Jesus virá para consumar tudo. Na primeira ele veio para morrer, salvar, ressuscitar e ser o nosso perdoador. Na segunda ele vem para julgar, ele vem para condenar, ok? Aí você tem aí o dia do Senhor, como eu já expliquei. No dia do Senhor Jesus se revelará visivelmente e devemos esperar Jesus
desenvolvendo uma vida santa. Jesus vai voltar a qualquer momento, e quando Jesus aparecer em glória com os seus, ele separará os bodes das ovelhas, ok? Então, volte para cá. Você deve entender aqui comigo, claramente, que nessas fases que Jesus há de vir, que é garantia certa, na segunda vinda dele, primeira fase para a igreja, ele vem para os seus, na segunda ele vem com os seus. E tudo isso aqui serve para um despertamento para nós. Como diz Lucas, capítulo 1, verso 75. Devemos ter uma vida de santidade, devemos estar em total vigilância, devemos fugir da corrupção do mundo e do pecado, porque a qualquer momento o nosso Senhor Jesus vai voltar, ok? Então, essa é a primeira parte que nós estamos analisando juntamente com os nossos queridos irmãos. Em prosseguimento, nós vamos falar sobre a ressurreição do corpo dos salvos em Cristo. Uma coisa eu quero dizer para vocês. Vocês se lembram que eu comecei aqui usando o capítulo 15 de 1 Coríntios, porque ali tem toda a base para você acreditar nessa mensagem da ressurreição do corpo do salvo, dos crentes em Cristo Jesus. Ok? Nós podemos analisar aí, aparecendo na tela, vamos lá, seguindo aqui o nosso slide. Isso. Primeiro, a ressurreição do corpo do crente. Os apóstolos falaram com segurança dela. Deus deu prova dela ressuscitando o seu Filho Jesus Cristo. Jesus é a garantia da ressurreição de todos os crentes salvos. Jesus é o segundo Adão. Em Cristo está o Espírito que concede vida. Nós gozamos da verdadeira vida porque estamos no corpo de Cristo. Aquele que nega a ressurreição também está negando que Cristo não ressuscitou. Quem ressuscita o corpo do homem é Deus, pois nele está a vida. Não existe qualquer poder no corpo do homem que possa lhe conceder a ressurreição. Somente o poder de Deus em sua vida por meio de Jesus Cristo. Muito bem, voltando para cá. Você viu que na primeira colocação aí, a mensagem dos apóstolos era sobre a vida, a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na Bíblia havia um grupo que não acreditava na ressurreição. Eram os saduceus. Se você ler Mateus 22, 23, eles negavam a ressurreição. Eram céticos quanto a esse assunto. Porém, se você atentar para Atos 4, capítulo 4, versículo 2, os discípulos pregavam essa temática com toda a fé. Ok? O cristão, ele tem que ter a certeza da ressurreição, porque Deus, ele deu prova dela. Está aí no ponto que se segue no nosso slide, que Deus ressuscitou a Jesus Cristo. Coloque aí, por favor. Vamos lá. Você tem aí novamente. Jesus é a garantia da ressurreição de todos os crentes. Por quê? Porque ele é a primícia dos que dormem. Nesse caso aqui, essa palavra deixa claro que Jesus é a garantia da ressurreição de todos os crentes salvos. Deus, pelo poder dele, ressuscitou a Cristo. E essas primícias, elas provam o resultado do trabalho que Cristo fez na terra. Na verdade, aqui, enquanto você tem o primeiro Adão, que ele representou toda a humanidade, e quando pecou, a humanidade pecou com ele, Jesus é o segundo Adão. Só que Jesus é o segundo Adão com o espírito vivificante. Ou seja, a verdadeira vida para o nosso corpo vem através de Jesus Cristo. É por isso que lá em João 14,6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você também pode ler Romanos capítulo 6, verso 4. Em prosseguimento, você pode observar que o cristão deve fazer da ressurreição um tema constante de suas mensagens, tendo em mente que assim como Cristo ressuscitou, ele também há de ressuscitar. Se eu negar a ressurreição, eu estou negando o sustentáculo da nossa fé. Eu estou negando as bases da nossa fé. Por isso que eu coloquei aqui
a comprovação histórica, racional, doutrinal, prática e natural de que nós não podemos negar essa realidade da ressurreição do corpo do crente salvo. Ok? Nós podemos analisar que quando você vai para João capítulo 11 e muitos outros exemplos que eu não citarei aqui, mas no capítulo 11 vocês sabem que Jesus ressuscita a Lázaro. Não foi para ele viver eternamente, porque não houve a transformação do corpo. Ele viveu por um espaço de tempo. Mas Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, já imaginaram vocês uma igreja viver uma fé sem uma perspectiva de uma vida futura? Já imaginou a igreja viver a fé sem acreditar na transformação do corpo, na ressurreição? A melhor pregação é essa que tem a base da ressurreição, que Cristo morreu, ressuscitou, ele recebeu a vida do Pai e nós também teremos essa vida futuramente, porque Jesus nos dará a vida verdadeira, ok? Então Paulo, ele deixou bem claro que o primeiro homem é terreno, é carnal, é o Adão, mas o segundo vem do céu, é espiritual, e com ele nós teremos um corpo de glória, ok? Então você pode acompanhar aí na nossa tela e seguindo, acompanhar o que apareceu nos slides, os versículos bíblicos da palavra de Deus. Muito bem, então nós iremos prosseguir agora, falando sobre o grande julgamento. Nós vamos falar sobre dois tipos de julgamentos que vão aparecer na Bíblia. Nós vamos, em primeiro lugar, analisar o porquê desses julgamentos. Por que nós precisamos? Por que há necessidade de haver esse julgamento? Por que há necessidade disso? Nós sabemos que sempre Deus quis que a justiça prevalecesse na terra. Porque Deus, ele é Deus de justiça. Deus, ele não é injusto. Agora, a humanidade desviada, separada de Deus, pratica atos de injustiça. Não vivem conforme o querer de Deus. Olhe para o mundo, olhe para a sociedade. Nós vivemos em uma terra que a justiça não prevalece. Agora vai chegar o dia em que o Senhor há de julgar todos os atos praticados pelos homens. E o mais interessante é que eu coloco aqui que esse julgamento de Deus sobre os homens é necessário para que a justiça ela se cumpra cada vez mais. Podemos dizer que para muitos, ao falar-se sobre o julgamento, logo vem na mente algo estarrecedor, pois todo verdadeiro julgamento requer a aplicação da justiça, que é a virtude de dar a cada um segundo o que é seu. Ou melhor, julgar segundo o direito e a melhor consciência. Você pode ler aí João 19, 21, 29, Amós 5, 24. Então, o homem, ele não vai fugir da justiça divina. Você tem que entender que tudo que o homem faz nesta terra está reservado, está dentro da memória de Deus e que, na verdade, vai ser julgado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos dizer a todos que o nosso Deus, ele é justo, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus não vai deixar tudo que está acontecendo aqui na terra ficar impune. Haverá um julgamento, e esse julgamento, ele vem para dar direito a quem tem direito e condenar aqueles que praticaram pecado, aqueles que andaram fora do padrão de Deus, aqueles que não cumpriram com a determinação divina. Então nós devemos atentar para isso. E esse julgamento, ele vai se processar para os ímpios durante todo o período da grande tribulação. E seguir-se-á com o estabelecimento do grande trono branco, aonde todos que morreram em pecado, sem Deus, irão ressuscitar, desde Caim até o presente momento, até depois do milênio, irão ressuscitar em seus corpos não glorificados, mas em pecado, e serão julgados por aquele que tem olhos como chama de fogo. Então, aí você às vezes diz assim, mas meu Deus, é tanta injustiça, é tanto pecado, as pessoas não fazem caso, tem tantas atrocidades. Bem, isso é verdade, mas vai chegar o dia que o Senhor há de julgar todas essas coisas. Tudo
tudo será julgado. Então nós podemos analisar que aí você tem o julgamento. Apareceu aí na tela? Então nós observamos aí, olha, a questão do grande julgamento. Deus vai trazer julgamento a esta terra porque Ele é justo. E a sua justiça tem que prevalecer entre os homens. Salmo 77, verso 7. Querendo que a justiça prevalecesse entre os homens, sempre Deus estabeleceu juízes na terra, a fim de que aplicassem a justiça. Salmo 72. O reinado de Cristo no milênio será pautado na justiça. Isaías 11, 14. Seu governo não será somente para uma classe privilegiada, mas será para todos. Deus julgará o mundo através de Cristo Jesus. Então perceba que nós estamos analisando que esse grande julgamento ele virá. E uma coisa interessante, aquele que anda na sinceridade, aquele que anda na verdade, não tem por que temer a justiça de Deus. Só teme a justiça de Deus quem anda na ilegalidade, quem não é sincero. Paulo diz em Romanos, capítulo 13, verso 3, que na verdade nós não devemos temer a lei, se andamos correto. Por que que o crente não tem medo da volta de Cristo? Por que que a volta de Cristo é aguardada com expectativa, com alegria? Porque quem anda na luz, quem anda na verdade, em santidade, não há o que temer. Agora, os que não são sinceros, não praticam a justiça, não andam na verdade, sofrerão consequências gravíssimas, ok? Então nós podemos dizer que à luz do Novo Testamento, o julgamento será pautado na obra de Cristo e que Deus julgará o mundo através dele. Então nós vamos prosseguir aqui falando sobre o julgamento para o cristão. É bem verdade que em uma das nossas aulas nós fizemos menção aqui do tribunal de Cristo. Haverá um julgamento também para o crente. Só que esse julgamento para o crente não está na mesma conotação, no mesmo patamar do julgamento que será para os pecadores. Os pecadores não quiseram saber de Deus, rejeitaram a palavra, criticaram a Deus, negaram a fé, viveram no pecado, foram injustos, infiéis, então serão condenados. Já o cristão, ele será julgado, ele será avaliado por Deus, por Cristo, lá no tribunal de Cristo, como nós já explicamos isso, à base de 1 Coríntios 3, 13 e também Romanos 14, 10, você vai ver que no tribunal de Cristo, esse crente há de ser avaliado por Cristo de duas maneiras. Primeiro, como ele desenvolveu o seu relacionamento com Cristo. Em segundo lugar, as motivações que o levaram a fazer algo para Deus. Ou seja, por que ele pregava? Por que cantava? Por que orava? Por que dizimava? Por que trabalhou? Como usou o talento? Então, nesse tribunal de Cristo, o julgamento do cristão será diferente. O Senhor Jesus vai avaliar as suas motivações. E o interessante, queridos, é que quando nós lemos Gálatas capítulo 6, versículo 7 até o 10, vocês se lembram de Gálatas 6, 7, que a Bíblia diz, aquilo que o homem planta é aquilo que ele vai colher. Ou seja, daí a importância de nós termos cuidado com aquilo que nós semeamos, com aquilo que nós plantamos. Nesse mesmo capítulo de 1 Coríntios 3, Paulo diz, veja cada um como edifica. Se você não tiver boas ações, às vezes você trabalha na igreja, às vezes você canta, às vezes você prega, mas os interesses são outros. É por isso que Paulo diz assim, quem me julgará é o Senhor. Porque só Deus, só Cristo conhece a verdadeira intenção que está dentro do nosso coração, ou que nos motiva a praticar uma determinada ação. Então o cristão, ele vai passar pelo julgamento no tribunal de Cristo. Ora, se Deus é justo, ele não vai avaliar uns e deixar outros de lado. Outros de lado, não. Ele avalia a todos. E a Bíblia diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Começa também dentro da igreja. Então nós precisamos atentar para isso. Pois no tribunal de Cristo, o que vai prevalecer é a nossa fidelidade a Ele e a fé operante, a qual era movida pelo verdadeiro amor. O que te leva a estudar a Bíblia?
O que te leva a fazer um curso de teologia? O que te leva a pregar nas ruas, nas praças? Preste bem atenção nisso, que é muito interessante a gente analisar. Então você pode observar aí o julgamento do cristão, já está na tela aí. Observem bem, para o cristão salvo haverá também um julgamento. O julgamento do cristão não se dará na mesma categoria dos pecadores. Nesse julgamento, o Senhor trará às claras todas as coisas, inclusive aquilo que motivava as nossas ações, o que de fato estava em nossos corações. Aí estão as referências que vocês podem acompanhar. É nesse dia que iremos colher o que de fato plantamos. O que procede fielmente, ou os que procedem fielmente, serão aplaudidos por Jesus Cristo. E no tribunal de Cristo, eu já falei isso, vai ser considerado nosso relacionamento com Cristo, se foi com sinceridade, com amor, em santidade, e também as motivações que estavam por trás das nossas ações, ok? É muito importante a gente atentar para isso. Em prosseguimento, querido irmão, nós agora estaremos falando sobre o julgamento para os não cristãos. Primeiramente, nós definimos a necessidade ou o porquê do julgamento que Deus tem que enviar. E em segundo lugar, falamos sobre o julgamento do cristão no tribunal de Cristo. E por fim, nós estaremos falando nessa primeira parte sobre o julgamento para os não crentes, aqueles que não servem a Deus, aqueles que não vivem segundo a palavra do Senhor. Como é que eles serão julgados? Vamos acompanhar aí na tela, só para vocês observarem, ok? Então você tem aí primeiro, o destino daqueles que não querem a Deus é o inferno, ok? A metáfora do vale de Inom, ali haverá choro e ranger de dentes. Quem será julgado nesse julgamento? A palavra inferno quer dizer separação total de Deus. A separação de Deus se dará em termos de intensidade diferente para cada pecador. A ida do homem para o inferno não é uma atitude que parte de Deus, mas sim da decisão própria do pecador. Você tem todas as referências para acompanhar isso com toda claridade e com toda calma. Vamos analisar o seguinte, volta aqui para mim, nós podemos atentar para um detalhe. Quando nós falamos sobre o julgamento da pessoa não cristã, não é que Deus queira que ela vá para o inferno. Inclusive nós citamos aí Ezequiel 18:23. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas quando o homem, na sua rebeldia, sendo contumaz, teimoso, não querendo os propósitos de Deus, então seu destino é o inferno. Esse vai ser um do nosso ponto final, falar sobre o inferno. Por quê? Porque, na verdade, há uma metáfora sobre o inferno. O vale de Inom ficava fora da cidade, era nesse local que o lixo era posto, era colocado, lá fedia, lá se colocava corpos de homens criminosos, e ali o fogo queimava o dia todo. Então você tem mau odor, você tinha um lixo, cães imundos, e essa questão da metáfora é que esse local passou a ser figurado como inferno. Mas não é que ali fosse o inferno, era apenas uma forma figurativa para descrever esse local como sendo a realidade do inferno. Mas o inferno é mais que isso, é mais que isso. Nós podemos analisar o seguinte, que quando se fala desse julgamento, dessas pessoas, é porque, na verdade, aqueles que rejeitaram a palavra de Deus irão sofrer a consequência eterna. E aí talvez você me pergunte, pastor Aziel, e por que Deus vai fazer esse julgamento? Qual é a necessidade disso? Eu coloco aqui nessa minha análise que Deus vai fazer o julgamento por 3 motivos. Em primeiro lugar, ele vai fazer o julgamento para aplicar a justiça real. Em segundo lugar, ele vai aplicar o julgamento para, na verdade, mostrar quem tinha comunhão com ele e quem não tinha comunhão. E em terceiro lugar, Deus vai fazer o julgamento para fazer separação entre aquilo que é santo e entre aquilo que é profano. Vocês se lembram que o próprio Abraão perguntou, Senhor, tu vai destruir o justo com o ímpio? Deus jamais faz isso.
Deus é santo, Deus é justo, e o seu julgamento é para aplicar justiça, dando direito a quem tem direito. O seu julgamento é para separar aquele que tem comunhão com ele daquele que não tem, e para mostrar o falso e o verdadeiro. É por isso que lá em Malaquias 3,18 diz: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e ao que não serve. Então você pode analisar que é necessário da parte de Deus esse julgamento. Então você, voltando aí na tela, o julgamento para os não cristãos, você tem aí o inferno. Essa palavra que na verdade traz temor, angústia, medo, mas o inferno não foi feito por Deus. Você tem aí a palavra grega Hades e do hebraico é Sheol. As duas palavras, elas falam sobre a habitação dos mortos, mas dentro da perspectiva bíblica é aplicado em referência direta àqueles que não viviam em comunhão. É um lugar para aqueles que não desenvolviam uma verdadeira comunhão com Deus. E já falamos aí do Vale de Hinnom no seu aspecto figurativo. Mas em resumo, nós afirmamos que a palavra inferno, na sua essência, quer dizer separação total de Deus. Desse modo, entendemos que não precisamos ficar indagando onde fica o inferno, se é um lugar, se é um abismo. O melhor é lutar para nunca entrar lá. É ser santo, ser crente e aguardar a promessa de Deus para os nossos corações. Ok? Então nós podemos analisar ainda, só para vocês terem uma ideia, que hoje nós precisamos pregar sobre a mensagem de julgamento. Há muitos pastores, há professores que não ensinam mais, e nós precisamos dar ênfase à mensagem do julgamento. E talvez você me pergunte, mas pastor Aziel, por que eu tenho que pregar sobre essa questão do julgamento? Primeiro, para você despertar aqueles que estão em pecado, aqueles que não fazem caso de Deus, aqueles que estão cegos pelo Deus deste mundo, que é Satanás, despertar as consciências mortas, trazendo para elas a realidade da consequência daqueles que rejeitam o Evangelho. Nós precisamos, querido aluno, querido irmão, querida irmã, que estuda a palavra de Deus, que está fazendo esse curso, nós não podemos deixar de lado a mensagem do julgamento. Ela também serve para despertar os crentes. Às vezes você está um pouco relapso, você está deixando de lado a oração, a palavra, a vida de comunhão com Deus, não fazendo caso das Escrituras. E quando você escuta a mensagem real sobre o futuro e sobre o que vai acontecer com aqueles que desprezam a Deus, com certeza você será tocado por esta mensagem, vai se despertar e vai servir a Deus e em santidade, como está em Lucas capítulo 1, verso 75. Então nós precisamos pregar a mensagem sobre julgamento. Mas deixa eu dizer uma coisa, se você tem um viver comprometido, se você não tem uma vida santa, se você não é sincero, não entre nessa mensagem. Essa mensagem é para aquele que é sal, é para aquele que é luz, como está em Mateus 5, 13 a 16, é para aquele que vive em santidade. Quem tem vida comprometida não pode pregar o evangelho do julgamento, a mensagem do julgamento. Então, meus queridos irmãos, precisamos entender que o pastor, o irmão, a irmã, pode pregar o evangelho da salvação, mas não se esqueça, você tem que pregar também sobre o julgamento, para despertar os que estão em pecado e também aqueles que não estão levando uma vida séria e santa diante de Deus. Ok? Nós vamos partir agora para a última parte e estaremos de modo resumido falando sobre o local da habitação dos mortos. A primeira questão que nós podemos analisar na tela é quanto à análise sobre a vida após a morte. Para onde vai a pessoa que morre? Para onde vai o crente quando ele morre? Para onde vai o não crente? E aí vocês podem observar que diversos povos, religiões, fizeram suas análises, fizeram seus estudos. E em primeiro lugar nós temos aí os gregos. Olha aí na tela. Diz assim: eles afirmavam que quando uma pessoa morria, ia diretamente para um lugar denominado Ilha dos Bem-aventurados. As pessoas só poderiam entrar no campo de Elíseos se fosse boa ou se praticasse
na verdade, coisas boas, e se os juízes declarassem a sua justiça. Olha aí o que os gregos diziam. Os romanos diziam que a eternidade era como um espelho desta vida. Os budistas e os hindus diziam que a vida é uma longa viagem. Ou seja, as pessoas vão e voltam. É o que eles chamam de transmigração. Só depois disso é que a alma está preparada para entrar na morada dos deuses até encontrar seu grau de perfeição. Para os muçulmanos, quanto à questão da vida após a morte, eles diziam que a morte seria um tipo de punição, mas também de recompensa. Nós sabemos que essa temática, quanto à morte ou a vida após a morte, ela atingiu e atinge ainda hoje cientistas, filósofos, teólogos, espíritas, mas nós, quanto a esse assunto, o nosso posicionamento é o que a Bíblia diz. Você pode ler Lucas 16 e você irá compreender plenamente essa questão. Mas aí vem a questão: aonde está aquela pessoa que morreu? Para onde foi? Onde está seu espírito? Onde está a sua alma? E aí nós podemos analisar, como falamos agora há pouco, que nós precisamos voltar para essas duas palavras. A palavra Hades, ok? Deixa eu mostrar aqui. Você que... Hades, e você tem a palavra Sheol, certo? Hades e a palavra Sheol. Ambas essas palavras, elas são correlatas. Você tem a palavra hebraica, Sheol, e você tem a palavra grega, Hades. O que nós podemos dizer é que, à luz da Bíblia, e eu vou resumir, mas eu quero que você, querido aluno, professor que ama a Bíblia, leve em consideração o que eu vou dizer aqui. Todos os nossos livros de teologia, e assim também eu creio, mas há coisas na nossa Bíblia que nós precisamos analisar. Todos os nossos livros de teologia, quando falam sobre o estado intermediário, eles dizem claramente que quando a pessoa morria, naquele tempo, eu fiz uma citação aí do pastor Stanley Orton, já estaremos mostrando, eles diziam que quando a pessoa morria, segundo a Bíblia, descia para esse lugar e lá permanecia consciente. Os que fossem pecadores iam para o Hades ou Sheol. Já o que servia a Deus ia para o seio de Abraão. E para isso foi usado Lucas 16. Mas, na verdade, se vocês atentarem bem, nós vamos ter dois problemas. Porque essa ideia desse estado intermediário, ela surge no período intertestamentário. Surge nesse período. Se vocês atentarem, e eu vou ler aqui, Lucas, o próprio texto que faz essa parábola, 16, 23, olha o que é que tem. Quando eu li sobre o estado intermediário, Stanley Orton e outros teólogos, aí eu me perguntava sobre isso. E no inferno, ergueu os olhos estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha, e viu ao longe. Ok? Então, na nossa pregação, na nossa ideia, é que o estado intermediário ficava embaixo, e lá nós tínhamos a separação, ficava lá a habitação dos mortos, Sheol ou Hades, e também ficava o seio de Abraão, que é descrito aí pelo pastor Stanley Orton, como um lugar de conforto, de bênção. É o céu. O pastor Eurico Bergsten, ele fala desse lugar como o paraíso, o lugar perto de Deus, aonde o cristão está consciente. Então, quando o crente morre, ele vai direto para a presença de Deus. Ele vai para o seio de Abraão, ele vai para o que é chamado de paraíso, ok? Pronto. Agora, a ideia que se colocou ao longo do tempo é que os dois ficavam embaixo e um abismo separava. Mas essa ideia, ela não é totalmente bíblica. Aí alguém diz, não, depois da morte de Cristo, foi separado. Nós vamos ter outro grande problema. Lucas 23, vamos lá. E aqui é só para você julgar. Você vai pegar a sua Bíblia, você é um estudante, você vai analisar. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque às vezes você vai ler num livro e aí vai dizer, o pastor Zé não falou isso aqui. Mas olhem bem, Lucas 23, 43. Olha o que está escrito. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Olha aqui, Jesus estava dizendo, hoje tu estarás comigo
no paraíso. Então nós temos essa pequena problemática. Mas seguindo aí essas concepções do que nós estamos falando, nós queremos dizer para os nossos queridos irmãos que nós temos essa nossa visão concernente ao Hades, ao Sheol, como muitos teólogos vinham seguindo. Mas eu estou colocando aqui esses pontos para que você mesmo, que é um estudante da Bíblia, para você que gosta de analisar a palavra, atente claramente para essas questões, como nós estamos colocando aqui na palavra de Deus, ok? E para finalizar, nós vamos analisar que nós temos ainda duas palavras. Eu vou fechar aqui. Nós temos a primeira palavra, que é Geena. Aqui, ó, Geena. E nós temos o Tártaro, também falando de inferno. Só que quando você atenta para a Geena, fala do castigo eterno, como nós podemos analisar aí. E quando você vai para Tártaro, fala da prisão, conforme Judas 6, fala que vai ser uma prisão para os anjos e os demônios que se rebelaram contra Deus, ok? E aí você pode analisar que nós temos na citação final dessas passagens bíblicas a questão do céu. Então você tem aí, olha, as palavras traduzidas como inferno do grego bíblico. Nós temos Hades, nós temos Geena, aí está a Greena, mas é Geena, não é? E nós temos o Tártaro, Hades ou Sheol, que na verdade aí são palavras, uma é hebraica, como já explicamos, e a outra é grega, ok? Então você tem lá em cima Sheol, você tem Hades, e aí você tem embaixo Geena, que essa Geena nós acabamos de explicar, é o castigo eterno, e você tem o Tártaro, que fala da prisão dos anjos caídos, ok? E aí nós temos, depois da morte de Cristo, o paraíso foi levado para cima. Eu estou citando aqui o que vários teólogos citam, mas fiz também menção dessa outra passagem para que você compreenda a visão de alguns teólogos sobre essa questão. E quanto à realidade do céu, nós vamos aí seguir. Você tem as definições que já foram dadas sobre o inferno, podem agora serem ressaltadas aqui, em sua plena definição. Você tem Hades e Sheol, lugar onde ficam as almas dos mortos, que aguardam a ressurreição. Você tem Geena e Tártaro, o primeiro fala do castigo eterno. Os injustos, logo após o julgamento do trono branco, irão para esse lugar. O Tártaro é a prisão dos anjos caídos, ok? E aí você tem a realidade em prosseguimento do céu e do inferno, ok? Então nós colocamos aí na citação do pastor Raimundo Ferreira de Oliveira, ele diz que o céu é a recompensa pela qual esperamos um lugar de grande paz e promessa, onde a morte e a dor não terão mais qualquer domínio. É o lugar onde podemos viver plenamente o plano de Deus para nós, um padrão de vida que continuamente satisfaz nossos mais profundos e puros anseios. É a vida após esta vida, a vida após a morte. E quanto ao inferno, ele também, pastor Raimundo Ferreira de Oliveira, na obra que escreve, ele diz, no seu discurso aos gregos acerca do Hades, o historiador judeu Flávio Joséfo, contemporâneo do Senhor Jesus Cristo, descreve o inferno como um lugar preparado para um dia predestinado por Deus, dia no qual haverá um justo juízo sobre todos os homens, quando os injustos e todos os que têm sido desobedientes a Deus e têm honrado os ídolos serão mandados a este castigo eterno. A questão é, o céu é um estado de gozo ou o céu é um lugar? Nós acreditamos que o céu ele pode ser tanto um lugar como um estado de gozo, porque onde Deus está, na verdade, é lugar de gozo, é de bênção, é de alegria. Muitos querem negar a realidade do inferno, dizendo que o inferno é aqui. Mas isso apenas pressupõe que quando o homem, até um ateu, diz que o inferno é aqui, que tudo é aqui, o homem tem uma concepção dentro dele de que há um inferno. Ainda que ele não tenha a realidade bíblica do que a Bíblia descreve sobre o inferno, mas nós sabemos que o céu existe, foi preparado para o homem que se rende aos planos de Deus, e que o inferno não foi preparado para o homem, mas quem não quiser, quem rejeitar, quem não quiser viver a comunhão com Deus,
o seu destino final é o inferno. Portanto, querido irmão, medite na palavra, estude, cave mais, busque mais e que Deus nos abençoe. Eu quero agradecer ao convite que nos foi feito pela FAECAD, a cada irmão que também nos ouviu. Deus abençoe a todos e vamos continuar juntos, servindo e adorando a Deus em nome de Jesus. Amém.